E o Rio Grande do Sul recebeu hoje 9 pacientes com coronavírus vindos de Rondônia. A transferência aconteceu depois de a capital do estado, Porto Velho, entrar em colapso por falta de leitos para a Covid-19. Os pacientes chegaram no aeroporto de Porto Alegre às 2 da madrugada de hoje em um voo da Força Aérea Brasileira. Eles foram encaminhados em ambulâncias para hospitais da capital gaúcha. As 9 pessoas têm idades entre 49 e 71 anos. Elas vão usar leitos clínicos e só devem precisar de UTIs caso tenham piora no quadro. Inicialmente, a previsão era que 15 pacientes de Rondônia fossem transferidos para o Rio Grande do Sul nesta primeira fase, mas alguns tiveram piora no estado de saúde. O Hospital Universitário de Canoas também disponibilizou leitos. O estado deve receber outros 20 pacientes até o fim da semana. Ao todo, 50 pessoas de Rondônia em tratamento para a doença devem ser recebidas no Rio Grande do Sul. O estado também ofereceu ajuda ao Amazonas, que vive um colapso por falta de leitos e oxigênio, mas ainda não recebeu nenhum pedido de transferência do estado. E agora vamos ao vivo até Rondônia, onde está o repórter Yuri Lima, para saber a situação dos hospitais do estado. Boa tarde, Yuri. A situação continua grave por aí? Boa tarde, Raí. A situação continua muito grave. A gente queria dizer que as coisas estivessem melhorando, mas ainda não é possível. A taxa de ocupação de leitos de UTI aqui em Rondônia, em todo o estado hoje, ficou em 100%. Não teve oferta de novos leitos de UTI para quem estava enquadrado como um caso grave, né, saindo de outras unidades. Porque muitos pacientes eles são encaminhados para hospitais de campanha. Na verdade, há um hospital de campanha em Porto Velho e um outro aqui em Cacoal, que fica no interior. E aí, dependendo da necessidade, eles são transferidos para leitos de UTI. Acontece que aqui não tem leitos e não tem mais como internar essas pessoas. Hoje, o boletim atualizado mostra que quase 600 pessoas estão hospitalizadas. Isso já contando com as pessoas que estão em leitos, né? Hoje, o Estado, a única coisa que ele pôde ofertar para quem estava em um caso grave foram 4 vagas na enfermaria. Ou seja, se a pessoa precisar de um leito de UTI, não tem para onde recorrer. O que acontece é que a gente está contando com a solidariedade, né, de outros estados, a exemplo do Rio Grande do Sul, também de Mato Grosso, que estão sinalizando essa possibilidade de receber pacientes. E aí o Estado tem articulado essa transferência com o intermédio do Ministério da Saúde, com o apoio da Força Aérea também, que destinou 2 aviões para poder fazer o transporte desses pacientes. Cada avião tem suporte para 15 pacientes em cada uma dessas aeronaves, né, para o transporte para outros estados. E para combater a pandemia, o avanço do coronavírus e tentar diminuir a demanda, né, pelos leitos de UTI, o governo tem aplicado algumas restrições. Hoje, o governo de Rondônia estendeu o decreto estadual que está em vigor nesse momento por mais 4 dias. Ele venceu ontem e hoje, então, o governo estendeu para até sábado. 29 municípios estão nas fases 1 e 2 do plano de reação, que tem 4 fases. Nessas fases, apenas o comércio é essencial e algumas outras atividades na fase 1 e fase 2 podem funcionar. E aí acontece também a interdição de linhas de transporte para passageiros entre as cidades e também para fora do estado, nessas 29 cidades que estão enquadradas, né, dentro desse plano de reação. Essa é uma maneira que o governo tem buscado de tentar controlar a situação, que é grave, está causando muitos problemas ainda. A saúde, a gente já pode dizer, está em colapso aqui no nosso estado. Yuri, como está a situação da vacinação por aí? Isso já conseguiu trazer uma esperança para os moradores do estado? Então, a vacinação, ela começou de uma forma muito tímida. Primeiro chegaram quase 50 mil doses aqui no estado. Houve um reforço com uma segunda carga, que chegaram mais 8 mil doses aqui para Rondônia. E aí os primeiros vacinados foram uma médica, um técnico de enfermagem e um indígena, para sinalizar quais são os grupos prioritários, né? A vacinação, ela deve seguir obedecendo, respeitando, atendendo esses grupos, só que o governo ainda não sinalizou, ainda não divulgou quantas pessoas já foram vacinadas aqui no nosso estado.
Ontem, o governo disse que as fichas de vacinação estão sendo preenchidas manualmente mesmo, então, algo que ainda não tem como contabilizar. Depois, esses dados vão ser repassados para a Agevisa, que é a Agência de Regulação de Saúde aqui no estado, para que então esses formulários sejam digitalizados, e então, a partir daí, que eles sejam divulgados, para a gente ter assim, noção de quantas pessoas já receberam o imunizante. Yuri, muito obrigado pelas suas informações ao vivo, direto de Rondônia. Obrigado, Raí.